Nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase, mas é assim. Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense: tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava. Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim: Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Vou morrer, não? Ele mostrou, ela olhou, falou com ele: muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou, mas na verdade eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário? E nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje. Porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né? A gente desconhece, né? E Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem. Então o pessoal me fala assim: Filó, me dá uma oração forte fala, reza o terço. Ah, mas o terço. Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso. Então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Tem que ler. Hoje uma das coisas que está acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado, que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Já? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração.
6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação. O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor. Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo, fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente e estava completamente equivocado sobre ele e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém e pergunta: tudo bem? Você fala: não está muito bem. Ela fala: então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala: este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? No batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala: este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala: ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Mas então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque, na verdade, escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ok? Então a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois, hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é?
Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem ele era. De verdade, ele se transfigura, ele se transforma e revela que ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então ele é o Filho de Deus, ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce. Mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um sonho sonhado dele. Só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala, escutai-o? Escutar não é uma brincadeira. Porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso, e falar, o que ser filho de Deus transformou a minha atitude? A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão? Se eu não for transformada, eu estou sendo... Está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo o Pai meu, eu rezo o Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase.
Mas é assim, qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus. Ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó. Sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense: tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém, então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando. Mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus. Exige de nós que a gente tem que sempre estar ali. Exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje. O presente. O passado está na misericórdia. E o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, eu só tenho agora. Eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezura, Deus falando, ele falou: vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus? Bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o irmão miserável, lidar com aquele que está com fome, lidar com aquele que é difícil. É duro, não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho conhecimento ainda, eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele: mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, na aleluia, mas você sabe que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou, eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é um nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim, Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora?
brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas. Quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança. Para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar, está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada. Eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho, não, amado. Essa é a diferença. Então, você passa por um problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles caem no chão, Jesus fala, levantai, não tenhais medo. Não tenham temor, temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então, o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observe a sua expressão no espelho quando você está irado. E olha a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar. Se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele. Filho dele. Andar com a confiança de filho. Ser transformado. Não ter medo. Tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado, é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca? No fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E é através do coração imaculado de Maria. E várias vezes ao dia, vem até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar, transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele, e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa a gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe. Aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou. Para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão. Porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá,
mais só, mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós, é ser filho, e não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala: homem de pouca fé. É uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive acabrunhado, vive com medo de tudo, fala: mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas será? Que luta. Assenta ali, conversa com quem pode, como filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir, simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir, o que é isso? Olha a nossa cura, Ele é a cura, Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala: coragem, tem algo tão lindo para vocês, Senhor, eu estou sofrendo, tem dor, mas eu posso curar, eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido, porque a morte não vai ter a última palavra, o sofrimento não, ele pode nos transformar, se a gente permitir, que eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura, que é capaz de dar compaixão, é capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense, vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico, é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala: você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não consegue sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós estamos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês: somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo: você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo e carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus. Então, isso aqui tem que nos incomodar. Tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dEle. Horas, um dia eu fiquei sentada diante dEle 3 horas. Assentada, fica lá diante dEle. Fala: estou te olhando, só me olhando, até nós chegar numa conclusão.
Meu marido falou, 6 horas da tarde para continuar aí? Eu falei, já estou aqui desde as 3. É ali que resolve, é ali, é com Ele que resolve. Fala, Jesus, é aqui, me dá a graça de me silenciar, porque fechar a boca não é difícil, não. Difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós. Até a gente domar todas, para permitir que Deus fale, até a gente conseguir entender como é que Deus fala, porque Ele vai falar como eu estou falando com vocês, até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência, a escuta. Escuta é um exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar, não, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós. Para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção. E que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha. É real. É a nossa vida. É a nossa história. É de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares. E é essa fé. A nossa fé é apostólica, porque cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós, na nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados. Nós queremos ser transformados pela graça de Deus. Nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada. Que ela peça ao Senhor por nós. Para que a gente também na nossa vida espiritual não seja só ouvir a missa, não seja só vir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra. E que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado. Porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude. Não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente, falar com ele, coragem, de pé. Você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós, nessa noite, possa ser transfigurados pela palavra. Não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário da minha mãe. Não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Tem momentos da vida, gente, que é duro. Tem momentos difíceis demais. Mas você pode suportá-lo em paz, se você estiver rezando o rosário. Essa promessa é dele. E Nossa Senhora pede para rezar o rosário. E hoje eu vou falar do rosário. Porque é a oração mais pedida por Nossa Senhora em todas as aparições. É a oração que a igreja mais fala. Depois da Santa Missa, diz Jesus, a oração que mais agrada ao céu é o rosário. Por que a gente não reza? Porque a gente não compreende ele. Então eu acredito que o fato da gente compreender mal nos fez abandonar a oração mais poderosa que eu conheço. Isso aqui é uma arma.
Tô brincando, não. A gente com isso aqui na mão, ninguém dá, e rezar isso, ninguém dá conta você não. É uma arma que vocês precisam aprender. Na verdade, o terço, ele é uma oração cristológica. Apesar de ser um louvor à Nossa Senhora, o vocal dele é Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Mas o corpo do rosário são os mistérios da vida de Jesus. E são os mistérios da vida dele. Então, essa é a primeira dimensão do terço. É uma missão cristológica. Porque vocês imaginam como é que eles acham que tudo isso surgiu? Em Lucas, capítulo 2, eles fazem duas menções a Nossa Senhora. Uma foi em Lucas 2, capítulo 2, versículo 19, quando Jesus nasce. Então vocês imaginam como é que foi a situação de nascimento de Jesus? Aquela pobreza, dentro de um curral, com tudo que ela estava nascendo filho de Deus ali. Imagina, um frio, ele foi aquecido pelo bafo de uma vaca. Imagina, filho de Deus, você imagina o que era aquilo? A gente não tem noção dessa realidade tão crua. O que o Evangelho fala para nós? Fala assim: Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Imagina, ela guardava aquilo tudo que estava acontecendo, que ela não estava entendendo nada, ela foi guardando, registrando. E em Lucas 2 também, no versículo 51, fala assim: foi quando Jesus perdeu e ficou lá no templo, e Nossa Senhora com São José, não gosta nem de pensar na aflição deles, procurando aquele menino, aquele que não podia perder, que era filho do Altíssimo, não gosta nem de pensar o que ela passou. E aí quando eles encontram e Jesus desce com eles para Jerusalém, para Nazaré, e era submisso, estava escrito assim: sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Então vocês imaginam que Nossa Senhora lembrava de Belém a Jerusalém, de Belém onde tudo começou e de Jerusalém como tudo terminou. Então, quando a gente reza o terço, nós rezamos os mistérios da vida dele. É difícil rezar? É, porque ele é uma oração contemplativa. Então a gente reza e dispersa, não é? Quando vem assim, já acabou? Quando está lá na Salve Rainha, fala o quê? O povo já rezou inteiro. Mas é porque nós precisamos de aprender a rezar com Nossa Senhora, pedir a ela que nos ajude. Fala, me ajude a rezar com a Senhora, aproveitar que vocês acabaram de ser consagrada a ela. Com Maria, como Maria. Então é com ela, como ela, vendo os mistérios da vida de Jesus. E é tão interessante que à medida que a gente vai rezando o terço, de forma que nós vamos pedindo a graça e vamos sendo contemplativo, é sair da cabeça para o coração. E aí, depois de um certo tempo de oração, eu passo a meditar os acontecimentos da nossa vida dentro dos mistérios de Jesus. Então, a minha vida vai passando através dos olhos de Jesus e Maria. Mas isso é um tempo que a gente demora, né? É tão bonitinho que essa oração é contemplativa. Quando Nossa Senhora apareceu para Lúcia, Jacinta e Francisco, ela falou com Francisco. Ele perguntou, nós vamos para o céu? Vamos. A Lúcia vai demorar um pouco, porque a Lúcia precisa ficar aqui só um pouquinho, né? Porque a dimensão de Deus é louca. Só um pouquinho, ela tinha 10 anos, Nossa Senhora pediu para ela ficar até 90 e tantos, né? Coisa pouca. Só um pouquinho. Mas Jacinta e Francisco vão embora daqui a pouco. E aí e Francisco falou, eu também vou para o céu, mas você vai ter que rezar muito terço. Vocês acham que uma criança daquela era pecadora mais do que Lúcia e Jacinta? Não. Nossa Senhora viu em Francisco uma dimensão contemplativa. Então o que Francisco fez? Ele falava com Lúcia assim, aqui Lúcia, você vai para a escola, porque Nossa Senhora falou que precisa de você tem que aprender a ler e escrever. Mas eu e Jacinta não vamos precisar de aprender, nós vamos para o céu, Então, enquanto você vai para a escola, eu fico na igreja fazendo companhia para Jesus. Então, às 4 horas de aula, ele ficava em adoração. Porque quando eles viram tudo, Francisco ficou muito impressionado com Jesus. Ele achou Jesus muito triste. Porque depois da revelação do segundo segredo, que foi a visão do inferno, que os meninos foram ao inferno,
Eles nunca mais sorriram. E eles passaram a rezar terço, muitos terços, e eles passaram a fazer sacrifício pelos outros, para que as pessoas não fossem para o inferno. Então, Francisco ficava o dia inteiro, a tarde inteira, enquanto eles iam para a escola, ele ficava ali. Ó. Quando acabava a aula, eles passavam na igreja, pegava Francisco, e Francisco voltava para casa. Pode imaginar o quanto ele rezou. Lindo. Francisco ficava encantado, então ele tinha essa dimensão contemplativa. Ele passava, ele era uma criança de uns 8 anos de idade, e ele passava a contemplar. Isso é o terço é o mistério contemplativo, porque a gente vai meditando nas questões de Deus, né? Todo o mistério. O terço, ele tem uma outra missão, que à medida que a gente reza, a gente se torna mais amoroso, mais caridoso e mais solidário. A gente entende que a gente tem um compromisso uns com os outros. Quantas vezes a gente reza o terço na intenção de alguém? Porque a gente tem um compromisso uns com os outros, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então a gente precisa rezar muito para ajudar alguém, muitas vezes, né? Jesus falou muito. Se vocês tiverem oportunidade, depois vocês leem Maria Madalena, por Ana Catarina Emeriche, e Jesus fala com as mulheres, rezem por ela, intercedam por ela, para Maria Madalena. Conversando Madalena não foi brinquedo, não. A gente vê resumido, mas a coisa foi longa. Então, rezem por ela. E as mulheres reuniam para rezar por ela. E dizer que hoje nós temos a oportunidade de rezar o terço. O terço, ele tem uma dimensão eclesial. Lembra quando Bento XVI pediu renúncia? Entregou o cargo, lembram disso? Foi um dia duro, difícil. O que os cristãos fizeram? Vocês sabem o que aconteceu? Os cristãos foram para a praça do Papa. Foram para a praça do Papa e reuniram. Então um rezava em francês, outro italiano, outro inglês, cada um numa língua. Mas todo mundo sabia quando parava, continuava Ave Maria e respondia. Então essa é uma dimensão eclesial. O grupo, quando nasceu a igreja, estava em Pentecostes, Nossa Senhora com os discípulos, rezando, intercedendo pela igreja. Quando Bento XVI pede renúncia, o povo que estava na praça estava junto com Nossa Senhora, que estavam rezando o rosário, intercedendo pela igreja por um momento tão difícil da igreja, pedindo luz para a igreja. Quantas vezes os papas já falaram das vitórias que conseguiram nas guerras por causa de Nossa Senhora e pela oração do rosário? Porque realmente existe, né, essa dimensão. O terço, ele tem uma dimensão de santificação nossa, porque Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, tem a missão, à medida que a gente reza, de formar em cada um de nós Jesus. Olha que coisa simples. Muito simples, porque depende da nossa adesão à oração. Então, à medida que a gente reza, ela e o Espírito Santo vão trabalhando no interior de cada um de nós para formar um novo Cristo, único e irrepetível, porque cada um de nós é absolutamente único. É lindo, não temos dimensão do terço, não, né? Então, essas dimensões do terço todas existem. E Nossa Senhora falou assim com os meninos: vocês têm que vir aqui e rezar o terço todos os dias, porque da oração do terço, do rosário, depende o quê? A paz do mundo. A gente pensa assim, mas eu rezando o terço vai depender a paz do mundo? É porque a gente não tem dimensão, porque Deus é assim. Ele pede uma coisa muito pequenininha para fazer uma coisa muito grande. Essa é a desproporção das coisas de Deus. É desproporcional. Então, vamos lembrar de um caso da Bíblia. Naamã, o sírio, lembra? Lembra de Naamã, o sírio, que tinha lepra? Lembra? Que ele vai viajar para Jerusalém, porque uma criada falou que lá em Jerusalém tinha um profeta. E que se o profeta rezasse por ele, ele ficaria curado. Lembra? Ele chega no rei, o rei rasga a roupa, fala: quem sou eu? Aí ele vai até Elias. E Elias devia ser um profeta custoso, né, gente? Não devia ser fácil, não. Nem saiu da tenda. O homem andou aquele tanto, ficou bravo com Elias. Elias falou: não, manda ele entrar no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Falou: como que esse homem não se dignou sair para poder me ver, conversar comigo, que ele era uma pessoa importante, e mandou um recado? Vou não. Será que lá na minha terra não tem um rio? Por que esse rio é melhor do que o meu? Não vou voltar. E ele está vindo embora. Aí os criados foram atrás dele e falou: meu senhor, mas ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele pediu uma coisa tão fácil. Não custa nada, nós já andamos tanto mesmo. Entrar na água aqui 7 vezes, custa nada.
E Naamã entrou na água, mergulhou 7 vezes e a pele ficou igual de uma criança. Pode imaginar isso? Isso é extraordinário, né? Então, quando Naamã faz tudo isso, né? Assim, imagina, quando ele tentou falar com Elias, queria pagar Elias falou, não posso receber nada, vai em paz. Pode ir em paz, não apareceu também não. Foi eu não, foi o Senhor, não saiu lá. Então, a desproporção do que Deus faz, do que Ele pede, da nossa colaboração, para que Ele possa fazer. Então, rezar o terço todos os dias pode resolver tudo isso? Se Nossa Senhora falou que sim, então o que nos resta? Obedecer. Qual que foi o pecado dos nossos pais, Adão e Eva? Qual foi o grande pecado? Desobediência. A desobediência de Adão e Eva fez com que hoje a gente tivesse que trabalhar, né, gente? Eu nem posso ficar bordando, tomando chá. Trabalhar, essa luta, mulher ter dor de parto, isso tudo veio lá da desobediência. E como que nós, sabendo de tudo isso, que é um pedido de Nossa Senhora, tem mais de 1 século, a gente resiste a rezar o terço? É de impressionar o quanto que nós somos resistentes, sabendo que todos os mistérios da vida de Jesus que foram meditados no coração dela, que eu vou ter mais solidariedade, que eu tenho um compromisso, que Ele vai me santificar e que Ele tem essa dimensão profética que é como de Naamã, que nós vamos ajudar a paz no mundo. Então, nós precisamos de pedir a Deus a graça da obediência e a graça para rezar o terço, senão a gente não consegue. Essa é uma oração que agrada demais a Deus, demais. Tanto agrada que eu trouxe para vocês o que Jesus fala sobre o terço. Existe um livro que eu já citei para vocês mais de uma vez. Se quem não ainda adquiriu, deveria comprar esse livro, que é uma das coisas mais lindas que chegou nas minhas mãos. Esse livro a gente lê e relê, porque eu não dou conta de guardar tudo de cor que Jesus fala. Esse livro é o encontro de Jesus com um monge beneditino. Como esse monge está vivo, o livro está escrito um monge beneditino. Senão esse coitado não tem uma gota de sossego. Jesus chamou esse monge para poder falar com ele sobre a adoração. E esse livro foi feito para os sacerdotes. Mas Jesus falou, esse livro é para os sacerdotes, mas é para todos aqueles a quem eu permiti que chegue às mãos. O livro tem um título em latim, escrito Ensino Iesu. O livro é belíssimo, é como se Jesus sentasse do seu lado e te explicasse o que é fazer uma adoração. É de morrer de chorar. O livro é extraordinário, extraordinário. Então, o que Jesus fala lá? Recente, 2 de dezembro de 2014, recente. Ele fala assim, presta atenção, abra bem o ouvido de vocês, que eu fiz questão de trazer o que ele falou, para mim não perder nenhuma letra do que ele disse. A palavra dele é muito sagrada. E Jesus disse assim, não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário da minha mãe. Guardaram isso? Não há problema ou dificuldade que não possa ser resolvido pelo rosário. É a primeira frase que ele fala. O rosário é o dom que minha mãe oferece aos pobres e simples, aos pequeninos que são capazes de ouvir o Evangelho em toda a sua pureza e lhe responder com coração generoso. Então Jesus fala que o terço foi feito no céu para os humildes, para os simples, né? Tem gente que tem vergonha de mostrar o terço, né? Alguém olhar para você e falar, nossa, reza terço? Mostra com orgulho, fala, demais, menino, vive sem isso aqui não. E Jesus fala, é a almas como estas, as pequeninas e fracas, as pobres e fiéis, que o rosário é entregue. É a alma como essas que o rosário pertence. É para nós. Olha isso aqui. Não existe sofrimento, não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Tem momentos da vida, gente, que é duro. Tem momentos difíceis demais. Mas você pode suportá-lo em paz, se você estiver rezando
o rosário. Essa promessa é dele. Aí Jesus fala, presta atenção, através do rosário, toda a graça e poder dos meus mistérios passam pelo imaculado coração de minha mãe e são derramados sobre os corações dos pequeninos que a invocam, repetindo o ave do anjo de novo e de novo. Quando a gente está rezando o terço, Jesus ensinou isso, que assim, quando, por exemplo, hoje é terça, quando a gente termina o primeiro mistério, que é o mistério da agonia de Jesus no horto, a gente fala, graças do mistério da agonia de Jesus descer em nossas almas, é isso que ele está falando. Ele fala que essas graças são derramadas imediatamente em quem está rezando. É lindo. Então ele fala sobre isso, e ele repete isso com Gabriele, que é uma outra mística, né? Então é lindo, ele fala, repete de novo o ave do anjo, de novo e de novo. Agora preste atenção nessa frase que ele vai dizer aqui, porque eu sou testemunho que eu presenciei isso aqui que ele falou. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. As doenças são as nuvens de trevas e confusão que somente o rosário pode dispersar, porque ele é a oração favorita de minha mãe. Uma oração que nasceu nos patamares celestes e foi carregada à terra pelo meu arcanjo, Gabriel. Uma oração ecoada e amplificada na igreja através dos séculos, amada por todos os meus santos, uma oração de imensa profundidade e poder para desarmar o maligno. Então, há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Jesus fala que tem coisas impossíveis, que enquanto a gente está rezando, as graças são derramadas. E nós, às vezes, ficamos tão enlouquecidos com tantas coisas, esquecemos dessa arma tão poderosa. Há almas que têm dificuldade na oração do rosário. Isso é Jesus falando. Ele via tudo, né, gente? Menos não esconder alguma coisa dele. A dificuldade não está no rosário, mas na complexidade daqueles que lutam para alcançar sua simplicidade. Por isso, convoca as almas à oração do rosário. Por isso eu estou convocando vocês. Rezem o rosário. Através dela, agora guarda o que ele vai fazer. Escuta o que Jesus vai fazer através da gente rezar. Eu curarei os doentes da mente e do espírito. Trarei paz onde há conflito. Farei grandes santos entre os pecadores. Santificarei meus sacerdotes. Darei alegria aos meus consagrados. E semearei novas vocações em abundância. Guardaram tudo que ele vai fazer? Vai curar os doentes da mente e do espírito. Quanto nós estamos precisando de rezar o rosário, porque o mundo nunca teve tão doente, né? Nunca vivemos tanto século neuronal. E ele encerra falando assim: escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe em tantos lugares. Escuta o seu pedido, acolhe no seu coração e ora o seu rosário, que por ti, assim como para ela, olha aqui, meu Pai realizará maravilhas. Por ti e por ela, meu Pai realizará maravilhas com a oração do rosário. Tudo tão simples, né? Tudo tão simples. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o tempo que Ele está nos dando. A gente está passando a vida deitado ou lamuriando. Acordem. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir. Ainda de poder ser alimentado pelo seu Deus. Não só pela palavra, mas pela Eucaristia. E fala com Ele que possa cumprir em mim aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quando Jesus fala isso, diante dele estava uma multidão. Vocês imaginem que aquelas pessoas naquele momento não tiveram a condição de compreender isso que ele falou. E parecia um canibalismo. Né? Como é que nós vamos comer a carne desse homem, tomar o sangue dele? Então a turma foi embora.
Porque Jesus não deu um jeito de amenizar a história, nem de explicar melhor tudo isso. E aí uma turma foi embora, uma turma ficou. Uns acreditaram, outros não. E é assim até hoje, né? Em todas as épocas, em todas as fases da história, o cristianismo continua sendo um escândalo, né? Muitos acreditam, muitos não. E assim a gente continua caminhando. Mas quando Jesus olha para os discípulos dele, aquela turminha mais pertinho dele, Jesus faz uma pergunta para eles, que ele diz assim: não quereis também vós partir? Você imagina o susto que eles tomaram, né? Ficou os 12. Jesus olha para eles e fala assim: vocês também não estão querendo ir embora? Todas as vezes que vocês escutarem uma pergunta de Jesus direto, essa pergunta é para nós. Essa pergunta hoje é para inquietar o seu coração, o meu coração. Essa pergunta é para nos fazer nos posicionar. E vós também não quereis partir? Jesus, ele não quer conosco, gente, uma relação superficial. Nem muito menos ele quer uma relação conosco que seja de uma euforia de um momento, fala: uau, eu creio. Deus quer de verdade que a nossa vida inteira esteja sempre sobre o seu querer e sobre a sua santíssima vontade, sobre o olhar dele em tudo. Deus não quer que a gente apresente algumas coisas, outras não. Porque a fé é um dom que Deus dá para cada um de nós, é gratuito. E nós, em contrapartida, respondemos a isso. Respondemos com uma forma de uma entrega total, radical, a Deus. A questão é que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa aprender a palavra de Deus, mas a gente precisa do silêncio. E a gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? As nossas igrejas são barulhentas. Observa quando vocês entram na igreja para uma missa. O pessoal parece que está numa igreja ou dentro de um shopping center. Estamos perdendo a noção do mistério. Porque hoje nós sabemos que quando Jesus falou do corpo e sangue, que ele faria uma vida de doação, de sacrifício, e naquela quinta-feira ele iria instituir a Eucaristia, que seria para o nosso alimento. Ele estaria dando a vida dele em função da nossa vida, para que a gente tivesse vida. E eles não poderiam compreender. Mas hoje, ainda dentro dos cristãos, quantos de verdade acreditam que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia que vocês acabaram de receber? Isso é uma queixa de Jesus. Ele fala, hoje eu repeti isso várias vezes: o dia que os meus filhos acreditarem que eu estou vivo ali, as igrejas não caberão. Não caberão. Mas como é difícil perceber, como é difícil a gente, quando Jesus faz essa pergunta, falar: gente, acompanhar Jesus é muito difícil. Ou a gente desiste dele, ou alguns tentam adaptar as palavras de Jesus para o mundo de hoje, para as situações. E isso Jesus não vai mudar de forma alguma. A quem iremos, né? Ele fala: não quereis também vós ir? Quem dera a gente tivesse a firmeza de Pedro, que fala com ele: Senhor, mas aonde nós vamos? A quem nós vamos? Quem vai matar a nossa sede? Quem vai matar a nossa fome? Mas eu não digo de uma sede de água. Aliás, é uma dificuldade imensa, porque quando a gente tem sede física, é mais fácil reconhecer, não é? Você está com sede, a boca está seca, você vai e toma água. Mas o quanto que é difícil para nós reconhecermos que temos sede de Deus, a sede espiritual. Então a gente não reconhece, é difícil reconhecer a nossa sede espiritual.
É difícil reconhecer que nós, na verdade, nós temos sede de uma sede existencial. Então a gente não percebe que temos uma sede existencial. A gente vive no que se chama de alguém encontra com você e fala assim, tá tudo bem? Você fala, tá, não aconteceu nada, não. Sabe aquela vida que eu chamo de água de chuchu, rala, né? Mas aquilo que a gente não tem uma vivacidade, que você não tem uma alegria, que você não tem uma entrega, que você não tem uma paixão. Você vive a vida espiritual como se tivesse dado primeiro no carro e ele vai sozinho. Não há uma busca, não há um desejo. Então você se sacia com o que é dado ali. Mas na verdade todos nós temos uma sede maior. Como é difícil reconhecer que a nossa vida espiritual está assim mais ou menos. A gente se contenta muito somente em ouvir o que foi dito na igreja, participar às vezes de um grupo de oração e mais nada. Então por que a gente precisa do silêncio? Que eu preciso primeiro de me auscultar. Qual é o seu desejo mais profundo? Não temos que confundir desejo com necessidade. Necessidade é o que o seu dinheiro te paga. Desejo é algo mais profundo. Na verdade, o ser humano deseja ser amado, ser reconhecido, ser olhado, ser buscado. É isso, nós desejamos ter um lugar na vida de alguém. Algo que nos sacia. Nós temos um desejo de ser amados infinitamente. E a gente busca o amor aonde ele não está. A gente coloca o nosso desejo de ser amado no outro, que também é finito como eu, e vai acabar. Aonde está isso que pode alegrar o meu coração, que pode me realizar, que pode encher a minha vida? Só tem um nome, é Jesus. Mas caminhar com ele exige renúncia. Exige muitas vezes eu ter que abandonar algumas coisas que eu não queria. E a gente fala, é muito difícil andar com ele. Então, a gente é sempre chamado a sempre renovar e rever nossa caminhada para ver como é que está o nosso caminho de conversão. Eu preciso aprender a ler a palavra, a meditar a palavra, a obedecer a palavra, confiar e esperar. Nós não fazemos esse passo. Então a gente vive com uma vida espiritual na superfície. A gente não mergulha. A gente não aprofunda. A gente não investe na nossa vida espiritual. Falei alguma mentira? Não lemos, não meditamos. Não paramos para estar diante do silêncio. Deus habita em nós. No silêncio mais profundo da nossa alma. Deus habita. Como é que eu vou reconhecer se a gente calar? Mas não é calar a boca. Isso é fácil. Mas eu preciso silenciar os pensamentos, os sentimentos e me encontrar. Em ficar em adoração àquilo que habita. Vocês veem o tanto que é difícil a gente parar depois que recebe a Eucaristia e ficar em adoração a esse mistério que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos olhar por uma hóstia branca, parece um pedaço de pão, e entender que ele tem Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É um mistério. Mas diante do mistério que eu não explico, eu adoro. Eu me calo. Eu me permito ser preenchida. Eu me permito ser trabalhada e transformada. Mas Jesus exige de nós de verdade que a gente se posicione. De verdade a gente tem que saber o que nós buscamos. Aonde nós queremos matar a nossa sede. No mundo onde te mostra um monte de coisa que não mata a sua sede. Um monte de ilusão, um monte de nada. Aonde estamos buscando e às vezes caminhando com uma insatisfação. Às vezes entristecidos, às vezes deprimidos. Às vezes sem achar sentido na vida. Porque quem dá o sentido verdadeiro é Ele. E às vezes a gente está buscando a vida em tantos outros lugares que Ele não está. De verdade, quando Jesus pergunta isso, aqui é da gente tremer. Não quereis também vós partir?
De verdade, qual é o seu desejo? Honestamente, você com você diante dele. O que você quer da sua vida? Por que você vem aqui na terça-feira? Somente para ouvir? Não, é mais do que isso, tem que ter mais. Hoje está frio, tem que ter mais. Tem que ter algo que tem que mexer com o nosso coração, nos provocar. A palavra de Jesus, ela tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Ela tem que nos provocar. Como é que é a minha caminhada espiritual? A minha caminhada espiritual é só isso, mais ou menos? É só uma missa de domingo? É só escutar o que me dizem aqui na palavra? Se a gente tem feito algum movimento de realmente ser saciado por Ele, entender que a nossa existência tem sentido com Ele, mas é um sentido de verdade. Não podemos conviver com Jesus fazendo com que Ele seja o nosso amigo da sala, porque na sala é tudo polido, tudo arrumado, tudo organizado. Eu levo a melhor louça para servir a visita. Jesus tem que ser o amigo da cozinha, do meio da panela, das caçarolas. É um amigo da intimidade. Com que consciência nós caminhamos neste mundo? Então o processo nosso de conversão, gente, ele é diário. Ele não é de vez em quando. Eu sempre tenho que pensar, eu quero caminhar com Deus. É Ele a quem eu quero ir. É Ele que pode saciar a minha fome de ser amada, de ser querida, de ser vista, de entender que minha vida tem um propósito, tem um sentido. Como é que eu estou conduzindo o meu caminho? Será que eu também, como os discípulos, eu vou embora? Quantos têm deixado a igreja? Quantas pessoas que vocês conhecem perdeu a paixão? Não. Também escutaram como a gente, mas não silenciou para que a palavra pudesse germinar. É preciso, diante dessa palavra, que essa palavra tem que tocar o coração de vocês pensarem nela. Não quereis ir embora também? Ou quer levar uma vida de compromisso comigo, assumir uma vida para que a sua vida seja a extensão da minha, para que na sua vida possa continuar o processo de salvação? De verdade nós queremos nos comprometer com Ele? De verdade nós queremos ser essa extensão da misericórdia? De verdade eu quero aprender a amar a Deus acima de tudo e entender que somos todos irmãos? E temos que aprender a cuidar uns dos outros e ajudar a caminhar na alegria, no amor, aprender nas artes difíceis da vida, que é amar. Acho que não tem uma coisa tão difícil quanto aprender a amar, porque o resto decorre daí. Porque se eu amar, eu não vou trair, eu não vou magoar, não vou ofender, não vou roubar, não vou falar mal, tudo aí. O princípio básico é amar. Como é difícil treinar, como é difícil na minha luta contra o meu egoísmo, sair daquilo que sacia somente o meu eu, para permitir me esvaziar e deixar Deus ser Deus em mim. Isso é um trabalho de uma vida. Mas se eu não parar para entender essas coisas e falar, hoje eu preciso estar em silêncio diante do silêncio. Não é um vazio, não é um silêncio vazio. É estar diante, na consciência que eu estou diante daquele que me olha. E quando eu entendo isso, é aquele olhar que me atravessa. Jesus é o olhar que me atravessa. E que me põe de verdade diante da minha nudez. Que eu queria falar como Pedro, vocês querem ir? Não, mas a quem iremos? Sabendo que eu não sou capaz, Senhor. Que eu tenho miséria, fragilidade, medo. Mas eu confio que o Espírito Santo poderá fazer o trabalho em nós. Que o Espírito Santo pode nos ajudar em cada conversão. Em cada Eucaristia eu poder dizer a Ele, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Me ajuda de verdade a não ter uma existência vazia. Me ajuda de verdade a não estar na igreja só no corpo. Me ajuda a estar inteira naquilo que eu estou fazendo. Abre meu ouvido para de verdade ouvir. Abre o ouvido do meu coração, para que de verdade eu acolha a sua palavra e que ela gere vida em mim. Porque se ela não gerar vida em mim, ela não me converte. E aí Jesus fica uma figura do passado. E ele tem que ser algo que é para agora. Essa palavra eu tenho que ler e pensar em Jesus olhando para mim, falando, não quer ir embora não? Pode ir se quiser. Ele não tira uma vírgula. Será que a gente de verdade reconhece que Ele é o Santo de Deus? Que Ele é aquele que atravessou o universo para vir nos buscar?
Atravessou o universo para nos contar que temos um Pai, que a nossa vida é uma vida bem-aventurada, porque é desejada, querida e sonhada por Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o tempo que Ele está nos dando. A gente está passando a vida deitado ou lamuriando. Acordem. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir, ainda de poder ser alimentado pelo seu Deus, não só pela palavra, mas pela Eucaristia. E fala com Ele que possa cumprir em mim aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Não permita passar ao largo da sua vida verdadeira, daquele projeto que o Senhor tem para você. Não fique parado naquilo que você quer, mas coloque aquilo que você quer diante de um querer maior. Fala, Jesus, eu estou pensando nisso, eu estou de acordo? Isso faz parte do seu projeto para a minha vida ou não? E não tenha medo de desistir se aquilo não fizer parte do projeto dele, porque não tem ninguém que nos ama como ele. Então, na verdade, Jesus tem sede e fome da nossa alma. Ele tem um desejo imenso de transbordar o amor que Ele tem para você, para cada um de nós. Ele tem desejo de passar para você o Espírito dele para falar, caminha na alegria de ter uma pertença a Deus. Deus não quer que a gente pertença pouco, é pertencer inteiro. Falar, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me criou. Ainda me alimenta de graça. Ele fala, ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai. Ah, se a gente soubesse quem é que de verdade nos busca, né? Ele fala, e se de verdade vocês entendessem que cada vez que vocês comungam, vocês vão viver por mim, como eu vivi pelo meu Pai. Que dia que nós vamos entender que a gente vive de Jesus e para Jesus. A gente vive de e para e por Ele. Hoje é o dia da Sagrada Face, é o dia que a gente faz aquela oração belíssima. E que a gente fala do nosso desejo de viver, meu desejo de viver convosco, por vós, em vós e para vós. Quão distante é viver isso, de eu falar para poder viver. Se eu não trabalhar de verdade a minha conversão diária. Se de verdade eu não escutar a palavra e falar, isso quer dizer o que na minha vida agora? Aonde que hoje eu fico fugindo de Deus e falando, eu não quero viver bem, não é bem dessa forma. Eu gostaria de pular alguma coisa. Isso me compromete. Falar que eu amo o Senhor, viver para Jesus e abrir mão de algumas coisas, às vezes a gente ainda não está preparado. Mas tudo isso é graça. E a gente precisa pedir a Jesus a graça. De verdade, a cada dia, Ele nos conceder a graça da nossa conversão. Me ajuda, Senhor, trabalha comigo. Trabalha em mim. Eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. Faça e refaça aquilo que não está bom. Olhe os meus caminhos e veja se eu estou tomando um caminho que não vos agrada. Me ajuda. Me ajuda a cada dia a não deixar de rezar, a estar em comunhão com os sacramentos. Me ajuda porque eu quero um progresso espiritual. Me ajuda, mas sem a sua graça eu não consigo.